amigos, como vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre as leituras que eu quero realizar até o final do ano. Normalmente, esse tipo de lista acaba nunca dando muito certo, né? Até no início do ano no Instagram eu fiz um post sobre as séries que eu queria finalmente dar continuidade ou começar do zero. E eu acho que eu não li nada daquilo. Na verdade, eu acho que eu comecei Boa Noite Pum Pum, inclusive tá aqui, mas eu li só até o volume 3 por razões existenciais, né? Já que Pum Pum é Pum Pum. Então, talvez até o final do ano eu dê continuidade em Pum Pum, mas nas outras séries que eu postei lá, não rendeu. Então vamos botar um pouquinho mais o pé no chão e eu escolhi aqui 5 obras, 2 livros e 3 quadrinhos para finalizar ainda esse ano de 2025. Antes de tudo, não se esqueça, se tu ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um like, um comentário do que tu achou dos vídeos e principalmente quais são os teus quadrinhos ou livros que você quer ler até o final do ano, que eu vou adorar saber também. E eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo na bio, na descrição. E comprando pelo meu link, você me ajuda com uma pequena comissão para eu manter o canal, enfim, trazer melhorias. Então, vamos lá. Para começar, eu escolhi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Esse é um livro da Companhia das Letras. Ele veio agora essa nova roupagem, nessa republicação. Antigamente ele tinha uma capa toda roxa e veio por outra editora, enfim. E esse é um livro que eu já queria há muitos anos, de verdade, mas eu sempre acabava enrolando para comprar, enfim, passava outras coisas na frente, acabei nunca adquirindo. Aí, quando eu vi que eles relançaram nesse formato aqui, já que o outro estava um pouco esgotado, eu coloquei na minha lista da Amazon, eu ia inclusive comprar nesse último Prime Day, acho que foi. Mas eu não comprei, e que bom, porque a Livraria Leitura me mandou na parceria então, e eu recebi esse livro e eu tô muito, muito ansiosa para ler. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher. Ali é um romance de formação dos 8 aos 52 anos de vida dessa personagem. E, enfim, uma história bem tocante, marcada por perdas, renúncias, sofrimentos, enfim, lutos que essa personagem vai passar, então, em toda a configuração da vida dela, de criança até idosa. Idosa naquelas, né? 52 anos não é tão idosa assim, mas enfim. E a Aline Bay é uma autora que eu gosto muito. Acho que até agora ela tem 3 romances publicados. E eu só li um, mas eu já amei mais do que tudo, que é A Pequena Coreografia do Adeus. É um livro maravilhoso, encantador. Também vai falar ali sobre uma tristeza, enfim. Esse é bem o foco da Aline, né? Ela traz essas personagens tão reais e todos os sofrimentos que as pessoas acabam passando ao longo da vida. A narrativa da Aline, ela é nesse formato, às vezes texto corrido, às vezes em prosa, como se fossem poesias. E é um livro que eu tô muito ansiosa para ler e finalmente vai sair do papel ainda esse ano, com toda certeza. Quero ser arrebatada por isso aqui e tenho certeza absoluta que serei. O outro livro que eu trouxe também é da Companhia das Letras e esse é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Se eu não me engano, foi inclusive ganhador do Jabuti no ano de publicação dele, já faz alguns anos. E esse é um livro, gente, que eu tenho na minha estante há muito tempo. Sem mentira, eu acho que desde 2022, talvez, se ele já existisse nessa época, né? A que eu tenho já é a 8ª reimpressão, então aqui a gente tem um sucesso extraordinário do Jefferson. A gente vai ver sobre a história do Pedro, que teve o pai dele assassinado por a polícia. Enfim, é uma história de questões raciais bem fortes, onde a gente vê todo o racismo estrutural e as vivências e sofrências do personagem. E eu sei que esse é um livro bem brutal também, pelo que dizem.
Inclusive aqui, ó, o Giovanni Martins escreveu: através de um profundo mergulho em seus personagens, o Avesso da Pele consegue abordar as questões centrais da sociedade brasileira. E o mais potente nisso tudo é que aqui as reflexões partem sempre de dentro para fora. Então, é um livro que vai ser marcado pela essência do personagem e essas vivências, e focado bem nessa questão social e racial e de como as vidas negras acabam importando menos num contexto de sociedade que a gente vive, né? Isso historicamente já refletido. Então, é um livro que eu também tô há muitos anos na minha estante, e esse ano, agora que eu voltei, enfim, a ler literatura escrita, não só quadrinhos, né? Eu tô dando bastante ênfase em literatura contemporânea. Então, aqui Jefferson Tenório com certeza vai ser o autor que eu vou ler ainda este ano. Me comprometo com toda certeza, porque esse aqui não vai mais ter escapatória. Eu vou ler isso aqui. Aí agora falando um pouco sobre os quadrinhos que eu ainda quero ler este ano, na tag dos 50% a gente já conversou um pouquinho, e ali eu trouxe, enfim, Friday, Final Cut, que eu tenho muita vontade de terminar ainda esse ano, começar. Mas para não ser repetitiva, eu selecionei outros 3 que eu tô muito empolgada também, e eles já existem há um tempinho aqui em casa, e eu quero finalizar então este ano. Primeiro, eu trouxe aqui Minha Coisa Favorita é Monstro, livro 2, da Emil Ferris. Esse é um quadrinho bem grande e eu sou completamente apaixonada. Esse volume 2, ele saiu em 2025, se eu não me engano, ou final de 2024. E ele é a continuação de Minha Coisa Favorita é Monstro, né? Então, volume 1, que saiu anos atrás. A gente teve aí um hiato de mais de 5 anos até o lançamento do volume 2. E pelo que eu já li, a Emil Ferris vai transformar numa trilogia, se eu não me engano. Acho que tem ainda um terceiro volume vindo. Eu tô muito ansiosa para ler, simplesmente porque o volume 1 é um dos meus quadrinhos favoritos da vida. Eu sou completamente apaixonada por essa história. Eu li ano passado e a gente vai acompanhar a personagem Karen, que é uma menina ali dos 12, 13 anos, então entrando nessa adolescência, e ela se considera uma lobismoça, então, né, que seria uma mulher lobisomem. A gente tem todo esse contexto da Karen dissociando a personalidade dela como ser humano e, enfim, se enxergando como essa personagem de terror. É um quadrinho que mistura elementos de terror. A personagem é apaixonada por filmes, quadrinhos, revistas. Ela, inclusive, cria um diário dela, e é basicamente o que a gente vê em Minha Coisa Favorita é Monstro 1. É o diário da Karen, ela relatando as investigações que ela está fazendo sobre uma vizinha que desapareceu, enfim, que foi morta, na verdade, a vizinha dela foi morta. E tem ali o contexto, a polícia diz que foi ela que tirou a própria vida, mas a Karen acredita que não foi isso que aconteceu. Enfim, ela vai fazendo todas as investigações, e muito baseado em monstros que ela ama também. Então a gente vai acompanhar o relato dela em forma de diário, nos contando um pouco da trajetória e das investigações, e, inclusive, questões familiares, que é bem pertinente no volume 1, o irmão dela, enfim, os segredos que ela passa a descobrir da família dela, e a mãe doente também, e eles tendo que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E, enfim, é um dos meus livros favoritos da vida. E aqui a gente vai ter, então, a continuação, né, de Minha Coisa Favorita é Monstro. Aqui diz que a jovem Karen continua obcecada pelo assassinato da sua vizinha, enquanto desvenda os segredos dessa misteriosa morte, vive a turbulência da Chicago de 1968, museus de arte, submundo do crime, filmes B, capas de revista Pulp e um desfile sem igual de personagens monstruosos. Enfim, é uma obra extraordinária. Para mim, é dos quadrinhos mais lindos que eu já vi na vida. O desenho é perfeito. A Emil Ferris tem toda uma história, né, como artista. Ela desenhou tudo isso aqui em caneta esferográfica, o que já é maravilhoso e perfeito. Inclusive, a gente tem aqui
sempre um caderno mesmo, né? A gente vê que a edição é um caderno, porque foi onde a autora desenhou também em folhas pautadas. E, além disso, o que torna ainda mais extraordinário essa publicação existir é que a Emil começou a desenhar depois que ela perdeu o movimento da mão direita, se eu não me engano, e ela teve que reaprender a fazer do zero as coisas manuais e utilizando a mão esquerda, então, para desenhar isso aqui, que é sensacional. Cada página é realmente lindo, lindo, lindo. Eu tô muito ansiosa, então, para dar continuidade nessa série. Já vi algumas pessoas falando que ficou um pouquinho abaixo do volume 1, mas isso não vai me impedir de tentar amar isso aqui, porque realmente o volume 1 é muito especial para mim. E escolhi também O Soldador Subaquático, do Jeff Lemire. Esse é publicado pela editora Mino. Minha coisa favorita é monstro, é pelo Quadrinhos na Cia, tá? Aqui a gente vai ver, esse é um quadrinho antigo. Eu acho até que está esgotado na editora Mino. Eu comprei o meu usado, tá? E ele vem já nesse formato, como se tivesse detonadinho, enfim, aqui na capa. O Jeff Lemire é conhecido, né, por sempre pelo a característica visual dele, né, muito clássica. A gente bate o olho e sabe que vem dele, é considerado desenhos feios, né? Mas, enfim, eu acho que são sempre bem característicos da narrativa do autor. E aqui em Soldador Subaquático a gente vai falar sobre uma relação de pai e filho. Também é um tema que o Jeff Lemire adora explorar, né? Ele já trouxe isso em Condado de Essex, essa relação familiar, desestruturada, abandonos e todas essas coisas que podem transformar uma criança em um adulto disfuncional, né? Infelizmente. E não deixa de ser uma triste realidade, né? No mundo todo. Então aqui a gente vai acompanhar de forma emocionante essa relação pai e filho. Jack Joseph está acostumado com as imensas pressões de um trabalho ao fundo do oceano, porém nada poderia prepará-lo para as pressões da paternidade eminente. Então aqui é um personagem que vai vir a se tornar pai, e acho que também com isso ele vai mexer num vespeiro em relação ao próprio pai dele e à infância, enfim, que ele teve toda essa fase de crescimento. E promete ser um quadrinho super emocionante. Eu não conheço uma pessoa que não goste disso aqui, tá? E Condado de Essex também, que é maravilhoso. Eu li ano passado, já faz tempo. Então, esse chegou esse ano aqui em casa, né? Outro que eu enrolei muito tempo para comprar e finalmente eu peguei já faz uns meses. Normalmente é assim, eu quero muito ler uma coisa e eu fico enrolando, aí quando ela esgota eu fico desesperada para ir atrás, né? Esse foi o caso de Soldador Subaquático. Então, é mais uma leitura que eu quero realizar até final de 2025. Eu sempre penso nesse quadrinho e aí eu ainda pensei, nossa, onde é que eu enfiei? Porque eu achei que estava em cima da minha mesa com um monte de outras coisas e não estava. Daí eu vi que eu tinha guardado na estante. Eu tô sempre pensando, tipo, nossa, eu quero começar Soldador Subaquático e não vai pra frente, mas eu já vou deixar aqui todos essas 5 obras que eu quero ler, eu já vou deixar separadinho aqui para poder pegar até o final do ano. Por último, mas não menos importante, eu trouxe Diomedes, do Lorenzo Mutarelli, publicado pela Quadrinhos na Cia também. Esse aqui é a trilogia do acidente, que no caso é em 4 partes, né? A gente tem essa brincadeira sobre ser uma trilogia e ser em 4 partes. Lourenço Mutarelli é um dos meus autores, se não o favorito brasileiro, tá? Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Eu acho ele um gênio e um ser humano muito fofo. E aqui a gente vai acompanhar nesse baita bitolo uma saga que consagrou o Lourenço Mutarelli, né? Ele é muito conhecido pela trilogia em 4 partes de Diomedes. E a gente vai ver aqui um detetive fracassado que faz tudo errado e a vida dele, enfim, é sempre do buraco para baixo. Aqui é um personagem totalmente desregrado, enfim, acho que tem questões nojentas de caráter também, etc. E aqui ele é um detetive que nunca conseguiu concluir um caso
E aí a gente vai ver, então, nesse super compilado, a vida do Diomedes, enfim, como é essa podridão existencial na rotina dele, enfim, ele se divorciando da mulher. Tem toda uma questão também mais do dia a dia, mas mistura esse fato dele ser um detetive. E não sei mais tantos detalhes, porque eu sou uma pessoa muito apta a sinopses, enfim, quando eu quero muito ler uma coisa, eu acabo fugindo de conteúdo sobre, enfim. Mas Diomedes é um quadrinho que eu também estava pensando muito esses dias, e aí eu até peguei e já botei na mesa, porque era uma coisa que eu queria ler em breve, porque eu amo o Lourenço Mutarelli, um artista maravilhoso, e Diomedes é consagrado à obra-prima do Lourenço Mutarelli, então eu estou bem ansiosa para conhecer um pouquinho dessa história. Inclusive, o Quadrinhos na Sarjeta, né, o Alexandre Link, ele já fez um vídeo sobre essa história toda, e ele fala que para ele Diomedes é o melhor quadrinho nacional de todos. Então, eu tô bem ansiosa, empolgada para conhecer um pouquinho e mergulhar mais um pouco nas loucuras do Lourenço Mutarelli. Eu tenho certeza que eu vou adorar essa história. Então é isso, essas foram as 5 obras que eu quero ler ainda em 2025 e espero que sejam leituras maravilhosas. Eu tô colocando um pouquinho de expectativa, mas porque realmente são 5 obras fenomenais que todo mundo fala bem. Eu acho que não existe uma pessoa que não goste de alguma dessas obras, e acho que todas ali têm um contexto social, enfim, acho que vocês já devem ter reparado, né, que é a minha vibe de leituras favoritas, é essa com contexto social e slice of life, enfim, toda essa parte mais verdadeira e de romances de formação. Então, tô empolgada para ler essas leituras. Essas eu me comprometo de verdade. Posso não ter me comprometido como eu deveria com as séries que eu precisava, pelo menos, iniciar em 2025, mas essas 5 obras eu com certeza vou ler para apreciar, enfim. E tenho certeza, inclusive, que provavelmente pelo menos uma delas vai figurar no Melhores do Ano. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. E se for comprar essas ou qualquer outra coisa na Amazon, usa o link aqui do canal que vocês me ajudam com uma pequena comissão. Um beijo e até o próximo vídeo.